no centenário da Assembleia de Deus. E para quem não sabe, Eduardo Cunha é membro da Assembleia de Deus do Madureira. E chamaram ele para dar uma palavra, porque ele vai ser candidato, com certeza, se não agora, para deputado, para voltar. Eduardo Cunha foi presidente da Câmara dos Deputados. E ele faz parte da Assembleia de Deus de Madureira. E ele foi vaiado quando deram o microfone, porque é uma vergonha, né? Ele acabou de sair da cadeia e o povo não está preparado para algo assim de já chamar no púlpito e dar o microfone na mão. Jesus pode ter perdoado, se ele se arrependeu, né? Se o homem se arrepende, Jesus perdoa, não há pecado que o sangue de Jesus não perdoa, mas é muita coragem da família Ferreira dar o microfone. Apesar que é uma família que compactua com essa agenda globalista, e se beneficiou e muito por Eduardo Cunha ser presidente da Câmara, por ele ser membro da igreja, então, com certeza, não está nem aí porque o povo faz ou deixa de fazer. Outra questão foi aquela jovem cantora, né? Segundo escândalo, que foi para o púlpito, a Marçal, né? Como é que é o primeiro nome dela? Eu só estou lembrando da Marçal. Ela foi para o púlpito chorando porque ela tinha horário para cantar no contrato, não deram horário, ela não queria mais cantar, o pastor falou que ia processar ela, ela foi para o púlpito, disse que as caravanas estavam indo embora, e ela não conseguiu cantar porque ela caiu em pranto. É Maria Marçal, né? É uma jovem, até onde eu sabia, era membro do pastor Silas Malafaia, membro do pastor Silas Malafaia, e ela não aguentou cantar, porque disse que o pastor iria processar ela, e é por isso que ela estava ali. E é triste porque até tem um vídeo do Silas Malafaia dizendo para ela, né, quando ela começou a fazer sucesso, dizendo assim, o mesmo povo que gritou Hosana, gritou crucifica. E aí isso gerou uma polêmica gigantesca. Irmãos, eu já participei de eventos com celebridades, gosto que dá até nojo. E assim, é o que ela falou lá, eles vão para o evento eles pedem no contrato, é um contrato, né? E claro que ela, com certeza, só pega e vai para a agenda, mas no contrato diz o horário que vai cantar, quantas músicas vai cantar, e tem contrato que coloca o horário que vão passar para ela cantar no evento. Ou os cantores. Eu tive num evento com um cantor aí desses famosinho aí, pra vocês terem ideia, até, por exemplo, se eles dessem, tem escala no aeroporto, e eles vão e comem no aeroporto, eles tiram a nota fiscal e no contrato da igreja está lá escrito que a igreja tem que pagar toda a despesa de translado. Então, quer dizer, ele pode comer o que ele quiser no aeroporto, ele leva o ticket lá para o pastor e o pastor tem que pagar toda a despesa de translado. Translado. E aí, irmãos, é algo assim que muitas vezes você não vê nem nos cantores aí desses mundanos com tanta exigência como esses cantores gospel. Então, assim, eu sempre digo assim, é muito bom que o povo nem saiba o que acontece nos bastidores, porque se o povo já está criando ânsia desse povo que se acha alguma coisa. E se sabe o que acontece nos bastidores, o povo, então, vai desviar totalmente, porque é nojento mesmo. É nojento. A forma como existe, né?
existe. Aí, eu digo para você, a gente tem a questão do Eduardo Cunha, da Marçal, que foi tratado lá o assunto e tal. E aí é o emocional, é uma adolescente, imagine, é uma adolescente, está numa transição aí de idade e tal. Aí nós temos o caso ontem, né? O pastor Alderi Nelson Rocha foi pregar na convenção em Belém e apanhou no púlpito. Apanhou no púlpito. Pensa. E aí você vai dizer, pastor, por que ele apanhou? Ele apanhou por causa disso aqui. Eu vou colocar para vocês, porque ele falou que altar não é lugar de política. E ele falou a verdade. Olha o que ele falou, irmãos. Isso foi em Belém. Ele apanhou. Ele teve que sair escoltado do púlpito. Ó. A matéria aqui está dizendo assim, ó. Após apanhar no púlpito, o pastor Alderi Nelson Rocha foi aplaudido de pé por todos os pastores da Comiadepa em sua saída e escoltado também pelos obreiros. Nesse vídeo também é possível ver o trecho da mensagem que ele fala sobre política no púlpito. Olha só. Olha só, ele saindo de lá, escoltado pelos obreiros, aplaudido. E aqui eles vão mostrar. Ele saiu escoltado daí. A razão da existência, porque cada um de nós foi feito para o louvor da sua glória. O culto não é para cultuar o homem. Você pode falar no nome do homem, mas o culto é a Deus. E no dia que você aprender que o culto é de Senhor, você nunca vai tirar uma selfie na hora do culto. O cantor está cantando a presença de Deus. Olha o que ele falou. Nós estamos aqui para cultuar a Deus. Aleluia! Olha o que ele falou. Cada um de vocês, autoridades, cada membro do ministério, todos vocês, não podem fazer da casa de Deus uma comissão, uma coletiva. Ele pode sentar aqui e dar glória a Deus, levantar a mão ao céu e cultuar a Deus, Senhor. Ele falou que púlpito é lugar de pregar a palavra e não é para usar o povo de Deus para fazer cabide eleitoral. Ele apanhou no púlpito, teve que sair escoltado, e aí ele saiu escoltado e o povo aplaudiu. Meu Deus. Meu Deus, é muito forte, né? É outro, foi de ontem para hoje isso, de ontem para hoje. E aí, irmãos? E aí, nós tivemos outro escândalo que foi do marido da cantora Heloísa Rosa, que envolveu agora até o apóstolo Luiz Hermínio, pastor Luciano Subirá, acho que é irmão do pastor Subirá, e dizem que tentaram, né? Tentaram esconder um caso muito sério na igreja. E aí existem os excessos. Existem os excessos. E eu acredito, porque eu acompanho o pastor Luciano Subirá há muitos anos, né? Que existem coisas que saem fora do controle, né?
E aí existe muita gente dizendo que estavam tentando acobertar pecado. Só que, aprenda uma coisa, irmãos, e isso eu aprendi cedo. Eu estou falando aqui porque você precisa aprender. Quando chega, presta atenção, a exposição de Deus expor o pecado de alguém, é porque Deus quer tratar e não quer perder essa pessoa. A gente não pode ser fariseu de querer encher a mão de pedra e jogar os nossos irmãos no mundo. Agora deu um choque aí no povo. Por quê? Porque senão a gente está pior que o ímpio. E muitas vezes lá no ímpio, lá no mundo, o povo abraça quando a pessoa está passando por problema. E nós aqui trazemos o escândalo e queremos que seja apedrejado e morto. Irmãos, entenda uma coisa, enquanto a igreja for liderada por homens e homens usarem altares para pregar a palavra de Deus, ela está propensa a erro. Ela está propensa a erro. Por quê? Porque o ser humano, todos nós aqui, todos, eu não vou tirar ninguém aqui, todos nós precisamos entender que a nossa carne não se converteu. E nós temos que aprender com isso, porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E eu vou repetir, e olha que eu já tratei casos dentro de igreja assombrosos. Eu já tratei casos na igreja que me fez passar mal, para você ter ideia. Me deu ânsia, fiquei sem dormir, coisas que acontecem no meio. Só que eu aprendi como pastor, e entendendo muita coisa, é que quando Deus expõe alguém, quando Deus manifesta o pecado de alguém, e isso sai fora do controle, é porque Deus quer tratar. E se a pessoa aceitar o tratamento, ela vai ser tratada por Deus. Se ela não aceitar, ela vai se afastar totalmente. Então eu digo para vocês, e o problema é, o camarada é homem de Deus, construiu igreja, ganhou uma multidão de almas, que nem teve um pastor de Brasília, agora parece que pegaram um caso de um pastor de Brasília em adultério. O cara pode ter ganhado uma multidão. O momento da pessoa destrói toda a história que ela construiu. Então, ninguém vai lembrar do quanto que a pessoa fez. A pessoa só vai apontar para o pecado que ela cometeu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, Jesus, diante de uma mulher adúltera, ele disse, aquele que não tem pecado, joga a pedra. Aquele que não tem pecado, joga a pedra. Começou pelos mais velhos, porque todos estavam em pecado. Então a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus disse, ai daquele por onde vier o escândalo. É juízo, vem a consequência do escândalo. E um escândalo, ele denigre a imagem da igreja, ele destrói a família, ele destrói a família, ele destrói a sociedade. Destrói. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Então, eu digo para vocês, a mulher samaritana estava em adultério, bem colocado em Ana Paula. E eu digo para vocês, está aí, irmãos, os escândalos vão se manifestar. E aí eu vi um vídeo agora do Gessé Aguiar, para a gente fechar, olha a sequência, né? A gente falou do Eduardo Cunha, da Maria Marçal, do pastor Alderi, do caso da igreja do Subirá, né? Que foi um escândalo que envolveu agora até o apóstolo Luiz Hermínio. A gente tem o caso do Gessé, que falou que
voltou. Voltou para Jesus, voltou para o gospel e tal. A primeira coisa que vem ao nosso coração, eu digo que a primeira coisa que veio no meu coração na hora da volta do Gessé foi: tentou o mundo no secular, não ganhou dinheiro, não conseguiu ir e voltou porque viu que não deu certo. É a primeira coisa, que é o pré-julgamento do fariseu. E eu estou dizendo eu, pastor Carlos, pensei nisso. Mas depois eu olhei da forma que eu estou olhando, falei, meu Deus, Jesus caminhou com Judas até a hora de ir para a morte. E ele teve coragem de molhar o pão e dar na boca de Judas. Na boca de Judas. Então, veja bem, a gente precisa entender, né, que se houve, eu sempre lembro de Manassés na Bíblia, Manassés. Irmão, Manassés queimou seus filhos a Moloque. Ele levantou altares aos deuses estranhos dentro de Jerusalém. A Bíblia diz que Manassés foi preso. Na prisão ele se arrependeu do pecado e Deus devolveu o trono para Manassés. Se teve perdão para Manassés, se teve misericórdia para Manassés, a misericórdia para qualquer um. E veja que Manassés é no período da lei. Na lei. Não é na graça. Então eu digo assim, a gente precisa ter um equilíbrio, entender que isso é profeta. Jesus disse, é mister que venham os escândalos, vai acontecer escândalos. Ai daquele por onde vier os escândalos. Então, Jesus falou que é mister que isso aconteça. Mas é muito importante, irmãos, a gente jogar as pedras no chão e exercer justiça. E exercer justiça, como eu falei no jejum, não é tacar pedra. É levantar, é curar. Então, nós precisamos, né? Está pronto, quer dizer, existem pessoas que blasfemam, existem pessoas que não querem ouvir o Espírito, existem pessoas que se entregam à imoralidade e ao pecado, mas existem pessoas que é momento de fraqueza. Existem pessoas que é um processo que ela está passando que não suportou. Então, a gente precisa ter um equilíbrio e não podemos colocar todo mundo na mesma balança. É outra coisa que a gente erra muito. A gente quer colocar todo mundo na mesma balança e quer o mesmo julgamento para todos. Você já pensou se Deus nos tratasse totalmente igual, cada um de nós, tratasse da mesma forma? Nem conosco, irmãos. Deus nos deu uma íris dos olhos única, uma impressão digital única. E por que Deus nos deu uma íris dos olhos única e uma impressão digital única? Porque você é o único. No meio de 8 bilhões de pessoas, Deus te deu uma vida individual e Ele te trata como Ele te conhece. Meu Deus, é forte isso aqui, né? Deus não nos trata de todos da mesma forma. Deus não trata todos no mesmo padrão. Então, assim, a gente quer e a gente tem que cuidar com o que a gente deseja para essas pessoas. Por quê? Porque muitas das vezes a gente quer algo ou a gente se incomoda com algo que existe no nosso caráter, na nossa vida. Então, assim, existem casos e casos. Existem casos que precisam
ser tratados, existem casos que Deus expõe para tratar, e tem muita coisa acontecendo no meio gospel, né? Mas cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um dará conta a Deus da sua alma. Então nós temos que cuidar, meu irmão. Nós temos que cuidar. Porque tá aí. Deus abençoe a irmã Carmen Cortez. Deus abençoe. Então tem coisas, irmãos, eu sempre digo isso. Tem coisas que Deus exige de mim, do pastor Carlos Cardoso, do Carlos, não vou nem chamar do pastor. Existe coisas que Deus requer de mim que ele jamais vai requerer do Maxwell, do Fabrício, da irmã Eliane, do irmão Miso, do irmão Pedro, jamais. Tem coisas que Deus vai exigir do irmão Pedro que jamais vai exigir do Maxwell e do Carlos. Tem coisas que Deus vai exigir da irmã Eliane que jamais vai exigir de mim, do irmão Miros, do irmão Pedro, do irmão Maxwell. Por quê? Porque Deus trata cada um na sua individualidade. Deus trata cada um na sua individualidade. Mas os escândalos estão aí, irmãos. Infelizmente, eu tenho que ser realista. Vai piorar. Vai piorar. A tendência é piorar. Infelizmente, essa é a verdade. Glória a Jesus.